E olha, a gente segue falando nesse assunto e a gente vai trazer uma especialista em segurança pública, viu? A gente vai conversar com a antropóloga e pesquisadora Carolina Grilo, da Universidade Federal Fluminense. Muito boa tarde, professora. Bom, a gente trouxe aqui essa abordagem do governo federal de uma maneira geral, dizendo que é o seguinte, olha, o crime organizado não se combate, não é assim que se combate como o Rio de Janeiro fez. Não é subindo o morro. O crime se combate com o cerco econômico, com a legislação mais dura, e aí esse projeto de lei antifacção, segurança pública, PEC da segurança pública, etc, etc. São duas visões, não que uma exclua a outra, mas são duas perspectivas bastante, assim, até diferentes, né? Então, eu gostaria de saber da senhora, professora, pelos seus estudos, quais são as abordagens mais efetivas para esse problema, né, tão grande do crime organizado? Boa tarde, Débora. Então, com relação à divergência entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e o governo federal, existem, na verdade, alguns pontos em comum e alguns pontos de divergência. O governo federal, de fato, tem promovido um trabalho de inteligência no sentido de desmantelar o crime organizado no Brasil, e a Polícia Federal tem realizado operações muito eficientes, com um poder de desmantelamento muito maior, de impactar, como, por exemplo, a Operação Carbono Oculto, quando também desarticulou uma fábrica de montadora de fuzis e diversas outras operações que têm sido muito bem sucedidas, sem nenhum disparo de tiro, baseado na inteligência, com um impacto sobre as facções muito maior do que essa operação violenta, truculenta, esse massacre realizado na Penha, no Alemão. No entanto, quando o governo federal começa a propor endurecimento de pena, bem, ele está dentro da mesma linguagem que o governo do Estado, que é essa proposta de endurecimento, de fazer o que já se faz há muito tempo, prender e matar. Só que no caso do governo federal, não se está defendendo o extermínio, está se defendendo um combate dentro do marco legal, no entanto, propondo medidas legislativas de endurecimento de pena que eu também não acredito que sejam efetivas, porque os traficantes, quando ingressam nessas organizações, normalmente esse ingresso acontece muito precocemente, ainda durante a adolescência, eles não estão fazendo um cálculo racional na escolha assim, no sentido de, porque a pena é baixa, então a impunidade não existe no Brasil. Na verdade, todas essas pessoas acabam mortas ou presas. Existe muita punição no Brasil, o encarceramento vem aumentando, e quanto mais o encarceramento aumenta, maior o poder das facções. Então, endurecer penas acaba contribuindo para aumentar o encarceramento e aumentar o poder das facções. E não tem um efeito dissuasivo de fazer com que menos pessoas entrem para o crime, porque elas não estão fazendo isso num cálculo racional de que a pena vale a pena. Mas, por exemplo, só tirar uma dúvida sobre esse caso específico, eu entendo, né? Não tem esse cálculo racional, vale a pena, não, pelo tamanho da pena. Mas uma pena mais dura, de certa forma, ela atrasa a progressão, por exemplo, de regime, né? Tem essa coisa também às vezes passar pela audiência de custódia, ser liberado, que se a pena máxima até 4 anos, enfim. Tem esse caminho também, né? Que daí a pessoa fica mais tempo presa, não é dissuasória, mas, por outro lado, na política, se entende que é preciso a política do encarceramento, acaba que tem, assim, uma consequência, né? Depende, porque no caso das lideranças, primeiro que não tem uma consequência tão grande, porque as lideranças continuam controlando os seus pedaços da rede do tráfico de drogas a partir das prisões, ou seja, um dono de morro é preso, ele continua controlando o tráfico local a partir da prisão. Enfim, sem consequência para a organização de uma maneira geral. E, no entanto, as penas já são muito longas para os líderes, porque eles não são presos só por tráfico de drogas. Na maioria das vezes, eles quando são capturados, já têm uma série de homicídios e uma série de outros crimes atribuídos. Então, eles já cumprem, na maioria das vezes, uma pena máxima, né? A máxima possível
dentro da legislação brasileira. Então, isso, na verdade, esse dispositivo vai acabar fazendo com que vários pequenos traficantes acabem tendo penas muito mais longas, o que é péssimo, porque é dentro da prisão que há um recrutamento das organizações e o que a gente observa no judiciário é uma associação muito apressada. Então, às vezes, uma pessoa presa com uma pequena quantidade de drogas acaba cumprindo pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico, porque supõe-se, com base na palavra do policial, que ele seria membro de uma organização criminosa. Então, a gente tem que ter muita cautela de ficar fazendo né, propondo aumento de pena, porque muitas vezes você acaba ampliando o poder das facções na medida em que amplia o encarceramento. Entendi. Professora, e para encerrar o nosso papo, a gente acabou de trazer aqui dados de pesquisas de opinião, por exemplo, com moradores do Rio de Janeiro, houve a divulgação também com as pessoas do Brasil, e a maior parte da sociedade apoia esta operação e concorda com o Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro, de que sim, de que essa operação com 121 mortos foi um sucesso. Na sua avaliação, por que, como antropóloga, né, professora, por que a população aprova essa mega operação, uma operação dessa magnitude e com esse resultado? O debate no campo da segurança pública hoje em dia é um debate muito mal informado e há sim uma preocupação muito grande por parte da população, muito medo da violência. Esse medo tem sido bastante mobilizado por algumas autoridades públicas que prometem soluções fáceis para problemas complexos e dentre essas soluções fáceis estão as políticas de extermínio, realizar uma operação, um massacre com 121 mortos, como se isso fosse trazer maior segurança. A gente sabe que não vai, a própria polícia se refere a esse tipo de ação policial como enxugar gelo, e ainda assim são ações muito espetaculosas que produzem na população um sentimento de que algo está sendo feito. Então, esse tipo de ação espetaculosa é muito mais visível do que certas ações de inteligência que acabam tendo menor impacto na população, menos repercussão na imprensa, e também sem falar enfim, o Brasil é um país é uma democracia recente, é uma democracia jovem, então ainda existem muitos resquícios autoritários na sociedade, valores democráticos ainda não foram universalizados no Brasil, o que faz com que muitas vezes a população concorde com certas práticas que não são condizentes com o regime democrático. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista, dividir seus conhecimentos aqui conosco. Nós conversamos com a pesquisadora Carolina Grilo, da Universidade Federal Fluminense. A gente deseja um ótimo sábado para a senhora, professora. Muito obrigada, uma boa tarde.